Olá! Hoje a gente vai mergulhar no material, olha, fascinante. É um texto que mexe com a nossa relação com o tempo e, claro, com o dinheiro. Verdade. É do blog Dinheiro que Me Veja, né? Da Roque Dube. Exatamente. O título já entrega muito. O exponencial invisível. Como o tempo, esse velho astuto, decide se você investe ou financia sua própria ruína. Forte, né? Nossa, muito! E a descrição da autora também chama a atenção. Uma mulher cega que enxerga muito mais do que parece. A abordagem dela é, assim, muito lúcida e irônica. Com um humor bem afiado. E o blog tem essa proposta, né? Educação para a vida com uma pitada de veneno existencial. Acho que define bem. Define perfeitamente. Esse texto é um ótimo exemplo disso. Então, nossa ideia aqui é desmembrar um pouco as ideias principais desse artigo. Tentar entender essa visão de como o tempo, que a gente às vezes nem nota, é na verdade quem manda no jogo, sabe? Na construção ou na destruição do nosso patrimônio. Isso. E ela parte de algo que pode parecer técnico, mas que ela descomplica. A fórmula dos juros compostos. M igual a C, abre parênteses, 1 mais I, fecha parênteses, elevado a T. É M igual a C, abre parênteses, 1 mais I, T. Parece coisa de aula de matemática, né? Mas o jeito que ela explica... É genial. O M é o montante, o que se quer lá na frente. O C é o capital inicial, aquele dinheirinho que, como ela diz com ironia, conseguiu não gastar em parcelinhas de 12 vezes sem juros. Essa parte é ótima. E o I é a taxa, que ela dá uma cutucada em quem idolatra demais a taxa, né? Fica caçando percentuais. Exato. Mas aí vem o T, o tempo. E é aqui que a análise dela brilha, na minha opinião. Concordo. Ela chama o tempo de verdadeiro Lorde Supremo da equação. Pois é, a grande sacada é entender que o T é a variável exponencial. É ele que, dá a escala de verdade no longo prazo. Muito mais que o I, a taxa. É uma inversão de foco, né? Porque muita gente se perde buscando aquele 0,5% a mais na taxa. Sim, e esquece que o grande multiplicador, o poder mesmo, está no tempo que o dinheiro fica trabalhando. É o velho astuto, como ela colocou. E ele joga dos dois lados, né? A favor ou contra. Exatamente. Se a pessoa investe, o tempo é um aliado poderoso. Agora, se financia, ele vira o vilão. Essa dualidade é o ponto central do texto dela. Vamos começar pelo lado bom, então. O tal do exponencial a favor. Como funciona? Ela usa a metáfora clássica, mas sempre eficaz, da bola de neve. Começa pequenininha lá no topo da montanha. E vai crescendo, crescendo. Isso. Rolando montanha abaixo, vira uma avalanche. Só que, no caso dos investimentos, é uma avalanche boa, construtiva. Faz sentido. A ideia é que, começando cedo... Mesmo com pouco dinheiro. Esse é o ponto. O tempo permite que os juros compostos façam o trabalho deles. O dinheiro rende juros, esses juros rendem mais juros. E vira um ciclo que acelera, né? Com o passar dos anos. Exato. E para mostrar isso, ela usa aquele exemplo clássico, muito didático. Duas pessoas, ambas investem R$ 200 por mês a uma taxa de 8% ao ano. Ok, R$ 200 por mês, 8% ao ano. Qual a diferença? A idade em que começam. Uma começa aos 20 anos e investe por 40 anos. A outra só começa aos 40 e investe pelos 20 anos seguintes. Mesmo valor mensal, mesma taxa, só muda o tempo de investimento. E o resultado? É aí que o queixo cai. Quem começou aos 20, lá no final, acumula mais de R$ 700 mil. Uau, 700 mil. E quem começou aos 40? Essa pessoa chega a pouco mais de R$ 120 mil. Nossa, é brutal a diferença. Quase 600 mil reais a menos só por causa do tempo. Exatamente. É o custo de esperar. O custo da procrastinação financeira. O tempo que passou já era, não volta. Por isso ela diz que o tempo é um mordomo fiel para quem começa cedo. É um choque de realidade mesmo. E mostra que R$ 200 por mês, que não é uma fortuna, pode virar muito dinheiro se tiver disciplina e principalmente tempo. O poder está na combinação, constância mais longo prazo. Ok, entendemos o lado bom. Agora vamos para o lado sombrio da força. O exponencial contra.
como o tempo vira inimigo nos financiamentos. Aqui a lógica é a mesma, só que invertida. Se no investimento o tempo multiplica o seu dinheiro, no financiamento ele multiplica a sua dívida. É o mesmo mecanismo trabalhando contra. E ela dá um exemplo para isso também, né? Sim, o exemplo de financiar um apartamento. Digamos um imóvel de R$ 500.000. A pessoa financia em 30 anos a uma taxa de 8% ao ano. Parece um cenário comum para muita gente. E qual o custo final disso? Bom, fazendo as contas, o custo total desse apartamento vai para perto de R$ 1,5 milhão. 1,5 milhão por um imóvel de 500 mil? Pois é. Nas palavras ácidas dela, parabéns, você comprou não um, mas 3 apartamentos. O problema é que só poderá morar em um. Que paulada! É uma forma muito visual de mostrar o peso dos juros compostos na dívida, né? Ao longo de décadas. Exato. É o tempo agindo contra, corroendo o patrimônio. É assustador pensar assim. O tempo, que era o mordomo fiel no investimento, vira o quê aqui? Ela tem uma imagem forte para isso também, um carcereiro invisível. Caramba, um carcereiro invisível. É. Porque ele te prende naquela dívida que vai crescendo quietinha mês a mês, ano a ano. Você paga a parcela, mas uma boa parte dela vai só para o juro. Não diminui o saldo devedor como deveria. Entendi. E isso amarra com outra crítica que ela faz, que é bem pertinente, o tal do fetiche pela taxa. Ah, sim. Isso é muito comum, principalmente no investidor iniciante, né? Aquela busca quase desesperada por taxas um pouquinho melhores. Tipo comparar CDBs de banco A versus banco B, que pagam uns quebradinhos a mais de CDI. Exato. Muitas vezes em bancos menores que precisam oferecer taxas mais altas para atrair cliente. Aí a pessoa se apega à garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, como se fosse um escudo mágico para tudo. Tá, mas qual o problema dessa busca pela taxa marginalmente maior na visão dela? O problema central é que muitos desses produtos mais rentáveis têm prazo de vencimento curto ou médio, 1, 2, 3 anos. E quando vence, o dinheiro volta para a conta, paga imposto de renda sobre o rendimento, às vezes tem IOF se for muito curto prazo, pode ter outras taxas. E o principal, a mágica da composição exponencial é quebrada. Ah, entendi. Você tem que pegar o dinheiro e reinvestir. Começar de novo. Exato. É como se você zerasse o cronômetro do tempo naquela aplicação específica. Perde o embalo da bola de neve que estava começando a ganhar velocidade. Então, a busca incessante pela taxa acaba, ironicamente, sabotando o fator que mais importa, que é o tempo contínuo de investimento. Essa é a crítica dela. A inteligência não estaria em ficar pulando de galho em galho atrás de 0,1% a mais, mas em manter o dinheiro investido, trabalhando pelo maior prazo possível sem interrupção. Deixar a composição fazer seu trabalho por décadas. Faz muito sentido. Mas aí vem aquela pergunta que não quer calar e que ela mesma levanta no texto. E se eu não tenho tempo? Quer dizer, e para quem já passou dos 40, 50 anos e não tem mais essas décadas todas pela frente? A resposta dela é bem direta, sem enrolação. Se falta o T, o tempo na fórmula, só tem um jeito de compensar. Aumentar o C, o capital. Não tem milagre, então. Não tem. A dinâmica geralmente é essa. Quem é jovem costuma ter mais tempo, mas menos dinheiro para aportar. Quem é mais velho muitas vezes tem mais capacidade de gerar renda, mais dinheiro, mas... menos tempo. Exato. Menos tempo para o T fazer a mágica exponencial. Então, a matemática da fórmula é clara. Para chegar num montante M legal, com um T curto... Ou precisa de uma taxa aí muito alta, o que geralmente significa muito risco, ou, o caminho mais realista, precisa aumentar bastante o C, o valor dos aportes regulares. Ela é bem enfática, não dá para se iludir achando que vai ficar rico investindo migalha se o tempo já está curto. É um banho de realismo necessário, eu acho. Ela até descreve o paraíso do investidor. Começar cedo, aportar valores robustos, ter disciplina férrea. Sim, o cenário ideal, mas ela mesma reconhece que isso é para poucos. A maioria das pessoas lida com cenários bem mais imperfeitos. Começou tarde, ou não consegue aportar muito, ou teve imprevistos. E aí que entra uma das mensagens mais, talvez, universais e práticas do texto dela, né? Com certeza. A importância fundamental do hábito de investir sempre, independentemente do valor. Exato. O crucial é começar. E talvez mais importante ainda é continuar.
Tornar o ato de investir algo rotineiro, quase automático, como escovar os dentes. Eu gosto muito da metáfora que ela usa sobre isso, que cada aporte é um tijolo no castelo que você está construindo para o seu eu futuro. Ótima essa imagem. Não importa se o tijolo hoje parece pequeno. O que importa é continuar colocando tijolo sobre tijolo, com constância. Porque essa constância cria o hábito. E o hábito, mesmo com valores modestos no início, ao longo do tempo permite que os juros compostos comecem a trabalhar a favor. É uma visão que democratiza um pouco o investimento, né? Tira aquela ideia de que é só para quem já tem muito dinheiro. É para quem tem disciplina e paciência acima de tudo. Ela também dá uma cutucada mais sistêmica, né? Dizendo algo como: o sistema já conspira diariamente para que a pessoa viva de crédito e morra de dívida. Sim, tem uma crítica social ali bem clara. A cultura do consumo imediato, do crédito fácil, que empurra muita gente para o lado errado da fórmula dos juros compostos. O lado do financiamento, do tal carcereiro invisível. E aí, escolher poupar e investir vira quase um ato de rebeldia. É um pouco isso. Uma escolha consciente de não seguir o fluxo dominante, de não fazer parte dessa estatística de endividamento que a gente vê por aí. E ela sugere fazer isso com paciência, estratégia e uma boa dose de sarcasmo. O humor ácido dela não abandona o leitor em momento nenhum. De jeito nenhum. E acho que isso é uma ferramenta importante. Torna um assunto que pode ser pesado, até meio árido, em algo mais leve, mais digerível. O sarcasmo ajuda a lidar com as frustrações da jornada, né? Que nunca é uma linha reta para cima. Verdade. Então, resumindo a ópera, qual o veredito final dela sobre a fórmula M igual a C, 1 mais I, T? Ela vê a fórmula quase como um espelho da vida financeira. Uma ferramenta que reflete, de forma implacável, as escolhas que cada um faz ao longo do tempo. E ignorar o poder do tempo, ou o poder dos hábitos, é basicamente ignorar como a própria fórmula funciona. Exatamente. É dar murro em ponta de faca. E a conclusão dela, a frase final, é muito marcante. Qual é mesmo? E, sobretudo, lembre-se, quem precisa abrir os olhos é o dinheiro, não eu. Nossa, que inversão, né? Coloca a responsabilidade na forma como a gente lida com o dinheiro, e não numa limitação pessoal. Muito forte. Especialmente vindo de alguém que literalmente não enxerga, mas demonstra uma clareza absurda sobre essas dinâmicas financeiras. Sugere que a cegueira real muitas vezes está na nossa educação financeira, ou na falta dela. Realmente um texto para fazer pensar e repensar. Acho que as ideias centrais ficaram bem claras, o tempo é rei nos juros compostos, bem mais que a taxa. Começar cedo é uma vantagem gigantesca, financiamentos muito longos são perigosos, e o hábito de investir, mesmo que pouco, é a chave. E aquela crítica ao fetiche pela taxa, que leva a pessoa a ficar interrompendo o processo de composição, também é fundamental. A visão de longo prazo, a paciência. São virtudes difíceis na nossa cultura do imediatismo, mas essenciais para quem quer usar o tempo a favor. Com certeza. Olha, muito obrigada por essa conversa. Foi ótimo destrinchar essas ideias da Ruqei Dube. O texto dela lá no Dinheiro que Me Veja é, sem dúvida, provocador e muito rico. Eu que agradeço. E acho que fica uma reflexão importante para quem está nos ouvindo, né? Como é que a sua percepção do tempo está influenciando suas decisões com o dinheiro hoje? O foco está mais na taxinha de curto prazo ou no poder transformador das décadas? Excelente ponto para se pensar. Bom, e com essa reflexão, a gente encerra a nossa conversa de hoje. Queria deixar um agradecimento especial ao professor Júlio Facó, que fez a curadoria desse material super instigante, e, claro, a Ruqei Dube pelo texto brilhante e pela visão tão única que ela compartilha lá no blog Dinheiro que Me Veja. Vale muito a pena ler o texto na íntegra para pegar todo o estilo dela. Com certeza. Até a próxima!